Olá pessoal, dando seguimento aos vídeos desse canal, o vídeo de hoje vai falar sobre as consequências, o que acontece em decorrência de abuso por narcisistas. E eu vou focar no que acontece quando é uma criança que nasceu num ambiente onde os pais, seja a mãe ou o pai narcisista, ou ambos, e geralmente quando é ambos, um vai ser um narcisista oculto e o outro vai ser o narcisista mais deflagrado, ou então, normalmente quando é só uma das pessoas, a criatura narcisista, a outra vai ser a enabler. E para quem não sabe o que é enablers, o vídeo sobre esse tema, o link tá passando aí para vocês conferirem. E eu resolvi abordar o tema, as consequências de abuso por narcisistas em função da família, porque isso é a situação mais grave que pode acontecer, visto que a criança, ela nasce nesse ninho de cobras e ela está na sua fase de formação, na sua fase de desenvolvimento, sofrendo abusos verbais, emocionais, psicológicos, físicos / sexuais. Algum deles, uma mistura disso que eu falei, ou todas essas formas de abuso. E durante a formação, durante o desenvolvimento, isso tem um impacto muito forte, diferente daquela pessoa já na sua fase adulta que passa por uma experiência de abuso por narcisistas. Porque bem ou mal, vocês vão concordar comigo que um adulto, uma adulta tem melhores e maiores chances de se defender do que uma criança. E de qualquer forma, a dinâmica no que eu vou falar agora no abuso por narcisistas numa família, ela se aplica também às características em relacionamentos. Os pais narcisistas, né, mãe narcisista ou o pai narcisista, essas criaturas, elas sabem que elas não estão bem, que elas algo está chamando a atenção, que não tem alguma coisa bem nelas. Mas, né, porque é isso? Porque, como eu já falei, narcisistas são extremamente conscientes do que são e das consequências do que fazem. Inclusive, aquela pessoa que vem negativando os vídeos cada vez que eu falo isso, ou que eu aponto um pouco mais da realidade das criaturas narcisistas e não gosta, porque gera uma dissonância cognitiva. E o que vem a ser uma dissonância cognitiva? Dissonância cognitiva é tudo aquilo que tirou a pessoa do estado de conforto e faz ela pensar, convida ela a pensar e refletir as causas. Então, como essa pessoa essa criatura que vem negativando não gosta, que eu tenho falado, exposto assuntos que não devem ser expostos, a pessoa negativa os vídeos na esperança que vai influenciar as outras pessoas que assistem os vídeos nesse canal. Então, pessoal, os pais narcisistas sabem que eles não estão bem e tal. E se por acaso essas criaturas resolverem terem filhos, os primeiros filhos que nascerem, filhas que nascerem, forem aptos a serem moldados
tal e qual a forma dessas criaturas narcisistas, né? Então essas crianças, elas vão ser partidárias e vão comungar diariamente de toda a psicose presente na família narcisista. Então essas crianças vão ser recompensadas por terem agido dessa forma, sendo eleitas e colocadas como as crianças douradas. E crianças douradas são aquelas crianças que fazem um monte de merda, que fazem um monte de coisa errada, que estão envolvidas com drogas, que apresentam inúmeros tipos de problemas, vão pra cadeia, aí vão as pessoas e pagam fianças, aí tem que pagar advogado para proteger a merda que essas criaturas fazem, mas os pais vêm e põem a mão na cabeça e dizem: não, são maravilhosas, essas crianças são ótimas, tal. E aí, se nascer uma criança que é diferente, que ela não comunga da psicose, da toxicidade, que ela pensa por si própria, que ela revida comentários, que ela apresenta amor no coração, que ela tem luz, sabe, aquelas crianças tranquilas. Essa vai ser aquela criança que tem um carinho especial por tudo e por todos, pelos animais, cuida, sabe, é capaz de tirar o alimento da própria boca e dar para o animal que está com fome, sabe? São aquelas crianças que têm uma empatia enorme pela vida como se apresenta em suas diversas formas nesse planeta. E isso vai ser um choque para as criaturas narcisistas, porque afinal de contas ela é o oposto do que as criaturas são. Então, nesse momento vai começar essa questão do abuso, e isso começa quando a criança é muito nenê, pessoal. Tá? Isso começa já quando ela é nenê. Então, essa criança, ela vai ser vampirizada, tá? Como eu já falei no processo, as criaturas narcisistas vão tentar extrair tudo de bom que essa criança tem e despejar toda a podridão e toxicidade das criaturas narcisistas nessa criança. E isso que eu chamo de o processo de contaminação, na esperança que a criança sucumba, entendeu? E evidentemente, essa criança, logo que ela começar a aprender os rudimentos de comunicação, as primeiras coisas que ela vai conseguir ouvir e compreender é que ela não presta, que ela é burra, que ela é feia, que ela é gorda, que ela é magrela, que ela é pateta, que ela é desajeitada, que ela não sabe fazer as coisas. E ela vai crescendo com isso, entendeu? Ela vai... E como ela vai crescendo com isso, e ela vai ouvindo isso diariamente. Imagina então se tem acrescentado esse repertório de abuso, os abusos físicos e sexuais. Tá. Então a criança, ela começa a, em vez de expandir o seu desenvolvimento, ela começa a ficar encolhida, com medo de tudo. Ela vai ter um medo absurdo, porque ela sabe que se alguma coisa ruim aconteceu, uma pior ainda vai acontecer logo depois. E ela começa então a desenvolver um estado de ansiedade generalizada porque as pessoas não entendem, entre aspas, por que essa criança é ansiosa. Mas ela é ansiosa porque ela está sempre na expectativa que algo muito ruim vai acontecer, porque sempre acontece e coisas piores ainda virão a acontecer. Então essa criança, quando ela chega lá nos seus 7, 8, 9 anos, e se ela tiver irmãos e irmãs, aí o abuso que vinha dos pais vai começar também pelas crianças douradas, porque em vez dos irmãos defenderem e protegerem essa criança, elas vão pegar e pisar mais em cima ainda. Tá. E essa criança, ela vai para a escola. Só que antes disso, pessoal,
essa criança, vocês sabem, ela foi colocada no papel de bode expiatório. E que papel é esse? É o papel aquele pela qual a criança, ela vira uma cortina de fumaça para toda toxicidade, para toda disfuncionalidade da família. Então, em vez das pessoas olharem para a loucura, para a disfuncionalidade, para os problemas que acontecem dentro dessa família, as pessoas vão pegar e vão olhar para a criança. Porque os pais vão dizer, poxa, essa criança é burra, sabe? O abuso vai aparecer, só que sempre disfarçado de, a família vai aparecer como a vítima. Puxa, nós tentamos ajudar essa criança, mas ela é desajeitada, ela é atrapalhada, entende? Pode ser até que levem essa criança numa clínica, num médico e tal, mas aquilo tudo é só para mostrar que, puxa, olha só, nós estamos tentando fazer essa criança ficar bem, mas ela é assim. E as pessoas, elas vão cair no gaslight. Eu vou fazer um parênteses aqui, pessoal, falando que o gaslight é um processo muito mais complexo do que falam por aí, porque as pessoas, elas escolhem acreditar na mentira. Exemplo disso, por exemplo, é a questão da Loteria Federal. Muita gente sabe que isso aí é completamente manipulado e é uma tremenda farsa, mas mesmo assim as pessoas vão lá e apostam acreditando, porque elas não querem pensar no que está por trás daquilo. Isso é o processo aquele da dissonância cognitiva. Isso ia ser um incômodo muito grande, as pessoas começarem a pensar por si próprias, pensar nas causas. Então elas preferem cair no conto e continuar acreditando na mentira, que nem a história, por exemplo, do cigarro. As pessoas sabem todo o mal que o cigarro faz, mas mesmo assim, né, por causa da dissonância cognitiva, elas não querem pensar nas causas e consequências disso. Elas vão cair na ilusão, né, de que o cigarro ajuda elas a ficarem mais calmas e etc e tal. Ou seja, todas aquelas mentiras que foram jogadas na cabeça das pessoas, elas vão se agarrar nessas mentiras porque elas são dependentes das mentiras. Isso é o mais grave do gaslight. É que as pessoas decidem a acreditar e ficar dependente daquela mentira. E esse processo é o processo do gaslight com relação à criança daí na sociedade, porque os pais, a família, as criaturas narcisistas vão apresentar essa criança como problemática, como burra, como feia, como gorda, como magrela, como esquisita, como atrapalhada, como pateta. As criaturas narcisistas, cientes de quem são e das consequências que fazem, vão fazer isso de uma forma muito bem elaborada, se passando por vítimas, entende? E as pessoas imbecis vão acreditar nisso. E como isso vai causar e como por causa da dissonância cognitiva, elas não vão pensar, puxa, por que essa criança está dessa forma? Não, elas simplesmente vão aceitar, né, o que estão dizendo. E aí, quando essa criança for para a escola, aí vai ter professoras e professores, colegas que vão dizer, puxa, essa criança é burra, é pateta, é desajeitada, não se relaciona bem, etc e tal. E aí, pessoal, toda aquela atenção que potencialmente poderia recair sobre a disfuncionalidade da família é divergida para a criança bode expiatório. Porque ela, se tem alguma coisa errada na família, é por causa da bode expiatória. Então, uma das funções de suprimento da criança bode expiatório para a família, para as criaturas narcisistas na família, um dos suprimentos é esse: suprir a necessidade da família divergir a atenção. E isso sem contar com o fato da vampirização energética, e isso sem contar, né, se a criança não está servindo de saco de pancada, ou se ela não está servindo de saco de pancada para abusos físicos e também exploração sexual dela.
Para quem não viu, por exemplo, aquele vídeo da parentalidade, tá passando o link aí. Tá. Que há um esquema da forma de abuso e da função de suprimento da criança adorada. Então, pessoal, essa criança, ela vai chegar na fase da adolescência. Imagina que ela começou, assim que ela começou a aprender a falar, ela vem escutando que ela não presta, que ela é burra, que não serve. Aí ela já vai chegar na adolescência e ela vai ter os primeiros ensaios ali de relacionamento. Mas adivinha, pessoal? Isso se provavelmente ela não cair em alguma questão de abuso sexual por outras pessoas, porque, na verdade, até ela chegar nesse ponto, as únicas formas de ser humano que elas conhecem são essas pessoas desumanas. Evidentemente, as criaturas desumanas são as criaturas narcisistas, que não são criaturas humanas. Só que essa criança não conhece pessoas saudáveis, pessoas com amor, pessoas do bem. Ela não sabe o que é isso. E não é culpa dela, ela simplesmente não sabe. Por quê? Porque ela vem vivendo o dia a dia, levando porrada de tudo que é lado, na cara, na alma, entendeu? E então, se ela conseguir estabelecer um contato com alguém, pode apostar que vai ser um contato com uma criatura narcisista, na melhor das hipóteses, oportunista. E isso vai gerar mais dor ainda, porque essas pessoas, esses diabos, esses demônios narcisistas e oportunistas vão usurpar e extrair e usar o bode expiatório que passou por todo esse inferno com a família como suprimento por alguma outra coisa. E essa criança, já adolescente, vai ficar pensando, puta, realmente nada dá certo na minha vida, sabe? Mas vai tentar encontrar respostas, vai estar num sofrimento muito grande, num desespero muito grande. E aí, talvez, já no início da fase adulta, talvez essa criança, ela chegue perto de alguém, ou chegue até e talvez essa criança, chegando numa fase adulta, ela vai ouvir de alguma fonte demoníaca que, puxa, tudo que está acontecendo com ela é karma, né? Então, se ela está passando por isso, é porque ela merece estar passando por isso. Então, começou com os pais, veio para os irmãos, provavelmente isso se expandiu para tios, tias, primas, primos, foi para a escola, foi para relacionamentos, e agora já num contexto social ainda jogam na cara dessa criança que a culpa é dela, por causa do karma. Esse é o planeta que vocês vivem, pessoal. Esse é o planeta que nós nos encontramos. Tá? Isso é o que se passa na cabeça das pessoas por aí. E as pessoas saem repetindo as coisas sem nem pensar, de novo, dissonância cognitiva. E essa criança, já adolescente, já na fase adulta, ela vai começar a trabalhar, ganhar dinheiro, entrar em outros relacionamentos, e adivinha, vai cair cada vez mais naquela questão cíclica de entrar em fria, em situações complicadas, onde vão usar ela como suprimento, ou sexual e financeiro, ou uma mistura de tudo isso, entendeu? E o desespero e a angústia dessa pessoa vai ficando cada vez numa escala cada vez maior, aonde toda a parte da fase jovem dessa pessoa, aonde ela tem o potencial de fazer muita coisa, vai ser roubada dela, primeiro pelo medo dela achar que ela não vai conseguir fazer nada na vida. Segundo, porque cada vez que ela tenta fazer alguma coisa, ela vai achar que não dá certo. Terceiro, porque sempre que ela fez alguma coisa, ela percebeu que o resultado foi horroroso, foi péssimo.
E quarto, puxa, tudo isso acontece porque é culpa dela, porque é uma questão do karma. Então ela vai sentir que ela está fadada a padecer. E aí, pessoal, ela já vai estar numa fase aonde ela vai estar tão desgastada, tão corroída, que ela já não tem mais o que oferecer. A vida dela foi roubada, sabe? Foi roubado dinheiro, foi roubado tempo, foi roubado atenção, foi roubado sentimentos, amor, tudo. E de repente ela se encontra com uma mão na frente, a outra atrás. Ela não tem mais nada na vida. E aí ela vai receber o pé na bunda. E aí começando com relacionamentos, começando com as pessoas mais da família, tipo tias, tios, padrinho, padrinha, madrinha, primas, primos, e aí os próprios pais. E a criança vai ser descartada porque ela não tem mais o que oferecer como suprimento às criaturas narcisistas. E toda a sociedade que acompanhou isso aí, em nenhum momento, nunca, ninguém se perguntou o porquê que essa pessoa apresenta essas características, por que ela está desse jeito. De novo, pela questão da dissonância cognitiva, as pessoas preferem não pensar, porque aí elas vão ter que lidar com a situação. E tudo que as pessoas não conseguem fazer é pensar, refletir sobre um assunto. É que nem a história, né, que eu falei da Loteria Federal. Lá vão as pessoas, ovelhinhas, apostando na mentira e pensando, puxa, nunca ganho e tal. Mas nunca se perguntando o porquê. As pessoas morrendo de câncer no pulmão, mas fumando. Ou as pessoas já com efisema pulmonar e fumando. As pessoas saindo do hospital depois de um ataque cardíaco e vão acender um cigarrinho. Assim como de repente aparece aquela pessoa com uma dor abdominal, tá com febre, aí dão um antitérmico e Buscopan. Só que imagina, pessoal, se o que essa pessoa que apresentou um desconforto abdominal, ela tiver com apendicite, e as pessoas forem mascarando essa apendicite com Buscopan e antitérmico. Adivinha o que vai acontecer? Para quem não sabe, eu digo, esse apêndice vai romper e aquilo vai virar uma peritonite. Então, se a apendicite já era um estado grave, já era uma apendicite aguda, grave, colocando a pessoa em risco, na hora que romper o apêndice e virar uma peritonite, essa pessoa tem bem pouquíssimas horas para que haja tempo de abrirem a cavidade gástrica dela, tirarem tudo para fora, lavarem, colocarem tudo para dentro no seu devido lugar e fecharem. E encharcar ela de antibiótico na esperança de que ela consiga retornar. De novo, se a pessoa não olha a causa, ela não vai conseguir se ela não olha a causa, ela não vai conseguir tratar a causa e vai mascarar e olhando a consequência e tentando resolver a consequência, ela vai apenas mascarar a causa. E é isso que acontece no efeito de abuso por narcisista. As pessoas olham as causas e julgam essas causas como definitivas e tentam resolver o que elas estão observando sem jamais se perguntarem o porquê daquilo. Então, normalmente nesse ponto, já da fase da adolescência até a fase adulta, até o descarte, vocês podem ter certeza que muita gente já morreu. Muita gente se matou. Puxa, e as pessoas não perguntam, puxa, por que a pessoa se matou? Por que ela tentou suicídio? Não, ninguém pergunta isso. As pessoas não podem pensar. Nesse planeta aqui, o gaslight, ele acontece muito mais de uma forma sistêmica, como sequer vocês podem começar a querer imaginar. Mas isso é uma questão para outros vídeos. Mas eu estou falando e demonstrando o gaslight na vida de uma pessoa. Então, quem
acabou se matando, essa pessoa provavelmente vai acabar virando dependente química, e aí talvez acabe morrendo em função disso. Ou talvez elas vá para uma, abre aspas, instituição mental, fecha aspas, onde vão eletrocutar, encharcar ela de psicotrópicos, porque afinal de contas ela tem problema. É que nem aquela história, a pessoa apareceu com uma dor abdominal, vamos dar Buscopan e encharcar ela de antitérmico. E o problema está lá, crescendo, crescendo. E as pessoas dando choque, e as pessoas tentando ajudar na instituição mental essa pessoa estranha, já que a família, trouxe ela até aqui na esperança de ajuda. Na verdade, aquilo foi um descarte, entendeu? Deixa ela lá. Ou ela vai morrer, ou ela vai ficar lá definhando nesse lugar. São poucas as pessoas, ou a pessoa vai, às vezes, acabar morando na rua, porque ela não, entende? Ela ficou sem nada. Então, pessoal, se vocês estão ouvindo isso, e vocês estão começando a entender o que eu estou dizendo, eu imagino que isso deva estar sendo para vocês bem difícil. Provavelmente vocês devem estar sentindo até vontade de vomitar, um ataque cardíaco, sabe, o coração acelerado. Vocês devem estar suando, e é normal isso aí. Porque vocês estão num processo agora chamado validação. Vocês estão começando a entender que aquilo, toda aquela loucura que uma vez aconteceu com vocês, tudo é real, tudo foi premeditado. E a criança que virou adolescente, que não faz adulta e já adulta, tudo que ela sempre quis na vida, o que ela mais quis na vida, é ser respeitada, é fazer parte da família, é ser amada, é receber mesma atenção e mesma admiração que as crianças douradas, as irmãs e irmãos tiveram. E essa criança, então, nessa ansiedade generalizada, e por que as pessoas dizem generalizada? Porque elas não entendem, elas não se perguntam o porquê que a criança tem essa ansiedade. Quem não vai desenvolver ansiedade num quadro desses? Só um imbecil vai achar e rotular isso como ansiedade generalizada, mas infelizmente a maioria das imbecis fazem isso. Isso é ansiedade generalizada. Vamos dar Rivotril, vamos dar Alprazolam, para ela ficar calminha, para ela ficar bem. Vamos dar um antidepressivo à base de flúor. Tem fluoxetina. Flúor era usado nos campos de concentração para deixar as prisioneiras e prisioneiros calminhos. Por isso que os antidepressivos são à base de flúor. Mas eu divago, eu não vou abrir um parênteses aqui para começar um assunto sobre isso que é merecido. Então a pessoa, ela vai evidentemente estar desenvolvendo, porque ela tem essa ansiedade ela está crescente, e a ansiedade, quando ela não é resolvida, ela se torna então uma depressão. Por quê? Porque a pessoa ela começa a perder a esperança de que aquela dor, aquela ansiedade, aquele suplício passe, e aquilo começa a entrar num quadro depressivo. A pessoa, ela começa a aprender que ela não tem esperança, que não existe esperança, que nada que ela vá fazer vai ter resultado e vai dar certo. Ela, inclusive, percebe que, não existe Deus, porque se existisse Deus, como é que Deus permitiria que ela tivesse naquela situação e tudo isso tivesse acontecido com ela? Então, as criaturas narcisistas, que são parceiras do demônio, se não os próprios demônios, estão à mercê do diabo, que
Porque que beleza, entendeu? Pro diabo e pros demônios, quando a pessoa reivindica e nega a Deus, entende? A pessoa, ela nega, ela não acredita em mais nada. Ela só acredita que existe algo ruim e que o fim dela é a morte. Tudo que o diabo mais quer. Porque daí o diabo vai pegar a alma dessa pessoa. Que os demônios, no seu ritual de traumatização, fizeram oferenda. Então, pessoal, essas são as consequências do abuso por narcisistas. Eu espero que vocês consigam ter tido uma ideia da severidade do que eu estou falando, e as pessoas que estão passando por isso, eu quero que vocês entendam o seguinte: vocês não têm culpa disso ter acontecido. Vocês nasceram num ninho de cobra, vocês nasceram numa família perversa, tóxica, maligna. E eu acredito que o fato de vocês serem o oposto dessas criaturas fez com que vocês fossem colocados como bodes expiatórios por todas essas razões que eu falei através desse vídeo. Então, se você está vivo, já é alguma coisa. Como eu disse, muita gente não consegue chegar aonde você chegou. E eu quero dizer que tem como sair disso. Tem a saída, porque isso tudo vai gerar muita raiva. Isso tudo vai gerar muita raiva. E essa raiva é o combustível pelo qual vai tirar vocês. Essa raiva é o combustível que vai impulsionar vocês para fora dessa situação toda. Mas para que esse combustível seja bem utilizado, vocês têm que entender como usar essa raiva. E o primeiro passo é entender que vocês não podem ter medo dos sentimentos que vocês têm. E se essa raiva vir, vocês têm que aprender a começar a manipular ela, a usar ela no sentido construtivo, a transmutar isso aí. Então pega, faz uma atividade física dentro dos seus limites, entendeu? Mas faz uma atividade física, queima essa adrenalina, soqueia um travesseiro, entende? Mas deixa essa raiva vir, e você vai ver que quando você deixa essa raiva vir e utiliza ela, você vai socar esse travesseiro, talvez até a ponto de atravessar ele, ou você vai fazer uma atividade física e você nem vai sentir que você realizou aquela atividade física, porque você vai ter uma performance muito alta. Então, isso é os sinais que eu estou dizendo, que se você usar essa energia da raiva a seu favor, você vai ter um combustível para impulsionar você para fora disso. A outra coisa que eu quero é que você se lembre é que ao longo desse processo foi colocado uma roupagem em volta de vocês, para que quando vocês se olharem no espelho, vocês não consigam enxergar a vocês mesmos. Vocês vão enxergar simplesmente uma fantasia, uma roupagem daquilo que as criaturas narcisistas querem que vocês enxerguem, e não vocês enxergarem quem realmente vocês são. Então essa raiva vai dar a oportunidade de vocês desmantelarem essa roupagem e vocês começarem a se enxergar. E nesse processo, se vocês utilizarem de forma adequada essa raiva, vocês vão entender que vocês não precisam de validação dessas criaturas, porque nunca vai acontecer isso. Ponham isso na cabeça de vocês. Nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer. Entende?
E aquela necessidade de sentir-se respeitados, amados. Isso sempre vocês estão, até esse momento, percebendo isso como uma necessidade de fora para dentro, porque vocês não conseguiram se enxergar ainda. E o que vocês têm que fazer é se enxergar para que vocês consigam ter amor por vocês mesmos, ter respeito por vocês mesmos e mesmas. Porque na hora que vocês aprenderem a cuidar de vocês mesmos e mesmas, se amarem, se respeitarem, vocês não vão ficar à mercê mais de outras pessoas e vocês vão começar a se curar, vocês vão começar a cicatrizar as feridas desse abuso. E à medida que vocês vão cicatrizando e vão se fortalecendo, vocês vão perceber que existem pessoas boas nesse mundo, pessoas corretas, pessoas do bem. E se por acaso um dia vocês entrarem num relacionamento com essas pessoas do bem, vocês vão perceber que vocês não precisam extrair delas, que elas forneçam para vocês aquilo que vocês não têm, porque vocês já vão ter respeito, cuidar de si, se amar. Então, se vier um contato de respeito e de amor, isso vai apenas somar, vai ser uma combinação, entendeu? Vai ser uma expansão daquilo que vocês já têm. E é uma experiência completamente diferente da qual vocês já tiveram até então. Só para vocês terem isso em mente, certo? É com todo amor e carinho que eu faço esse vídeo. E eu espero que chegue no momento adequado para quem procura essas informações, e é dessa forma que eu faço todos os vídeos nesse canal. E se você gosta dos conteúdos desse canal, aproveite e clique no link do Patreon. Eu desejo a todos, então, um ótimo dia, e em outros vídeos eu volto a divulgar mais informações para quem busca por elas. Tchau.